Agora vocês conseguem me ver, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje a gente começa a nossa disciplina de forma remota e concentrada, né? Não adianta só ser remota, tem que ser concentrada. Todas as nossas aulas eu vou gravar. Assim que terminar a aula, eu posto o link lá na página para vocês poderem assistir a aula depois, igual estão ficando os vídeos. Então, a maioria, acho que todo mundo aqui já entrou no Moodle, já viu como é que a sala está organizada. Eu acho que nisso aí vocês não têm dúvida não. Alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Organização da sala e tal. A única coisa que eu quero explicar para vocês é o seguinte: eu tenho que lançar no acadêmico, como essa disciplina é concentrada, toda semana eu tenho que lançar 4 horas aula, que é a equivalência da conta da carga horária. Então eu tenho que escolher um dia para poder lançar. Então, a nossa semana de atividades, por exemplo, essa semana agora, ela começou anteontem, dia 5/10, e vai até o dia 12/10. Só que o dia 12/10 é feriado. Então, a atividade está aberta até o dia 13 de outubro. Essa atividade que se encerra no dia 13 de outubro, ela é referente à aula do dia 7/10. Então, quando vocês olharem lá no sistema, quando eu jogar as presenças, 7/10 é referente a essa semana. E como eu estou computando as presenças? Eu olho na plataforma os logs e as entregas de atividades. Se não entregou a atividade, que é a regra, não tem presença na semana. Da semana passada já está atualizada, assim como o questionário do período jesuítico, que eu já corrigi e já lancei as notas também do sistema. Qualquer dúvida que vocês tiverem depois, vocês me procurem que eu esclareço para vocês. Tranquilinho? Conseguiram entender a lógica da presença? E cada ausência computa 4 faltas, porque é 4 aulas por semana. Vocês ficaram com alguma dúvida do período jesuítico? Pode abrir o microfone, gente, para falar comigo, sinto falta de vocês. Alguma dúvida do período jesuítico? Não? Adriana, não, nenhuma. Beleza, então. Então, eu vou tocar o barco para frente, então, tá? Eu vou compartilhar com... Deixa eu fechar. Thaís, você vai colocar a correção lá? Já tá lá. Todo mundo aqui já tá conectado a correção. Tá, no meu eu não achei, não. Vou tentar procurar lá. Pode ver. Se a questão teve algum erro, tem comentário na questão. Se não teve erro, não tem comentário. Pode lá ver, tá? Assim. Só se não salvou, mas eu escrevi comentário de todo mundo. Você comenta comigo. Se não tiver, foi porque aconteceu alguma coisa. O Moodle é uma bênção em nossas vidas. Então, tem dia que ele funciona maravilhosamente bem, tem dia que ele trava. Então, vocês comentem. Então, gente, vamos lá para a aula de hoje. Vocês estão conseguindo ver o slide? Fala para mim, por favor, que eu não consigo mais acompanhar o chat. Tá aparecendo sim, direitinho. Beleza. Então, gente, nós vamos ao longo dessa disciplina fazer uma passagem pela história da educação brasileira. Então, no primeiro período, a gente viu o período jesuítico e agora a gente vai ver a reforma pombalina. Vocês podem ver que lá naquela parte de bibliografia que está no Moodle, eu botei 2 livros para vocês. Eu botei o do Moacir Gadotti e coloquei o da Maria Lúcia. O da Maria Lúcia é um livro que eu gosto mais dele, sabe? Se eu pudesse, eu ficava com ele a vida inteira. Então, eu vou indicando sempre para vocês um slide antes da aula quais são as páginas que eu preparei a aula em cima e vocês dão uma olhadinha, tá? Então, para a gente poder entender as reformas pombalinas, é preciso que a gente pense no quadro que estava acontecendo no mundo no momento. Porque o Brasil, durante a reforma pombalina, ainda é uma colônia de Portugal.
Nesse momento no mundo aconteceram uma série de revoluções essas que vão impactar na economia, na forma de organização social. A gente tem a Revolução Industrial em 1750, que muda totalmente a forma de produção, muda as relações de trabalho, muda a organização da sociedade. A gente tem a independência dos Estados Unidos em 1776, que era uma colônia da Inglaterra, se torna um país independente. Em 1789, a gente tem a Revolução Francesa, que também é um marco quando a gente pensa na história da humanidade. Nessa conjuntura toda, o que a gente tem de comum é o quê? A gente tem a ascensão da burguesia, ela vai crescendo, vai acumulando riqueza, e ela chega a um ponto que ela se vê cansada de se ver subordinada, de não ter direito a nada. Então a burguesia começa a reivindicar o poder. Nesse momento ainda, a gente tem um pacote de coisas ocorrendo. A gente tem difundido na Europa o iluminismo. O iluminismo é uma corrente teórica, filosófica, que defende o poder da razão, ou seja, o poder da capacidade do homem de pensar, de raciocinar, de debater, para que se possa interpretar e organizar o mundo. É o momento em que cai a questão de que a explicação das coisas são todas por vontade divina, cai o teocentrismo. Vem o iluminismo para colocar o homem como centro, o homem como ser pensante. E esse iluminismo ele tem influências do racionalismo, que prega o uso da razão, e acontece no momento em que de ter uma revolução científica acentuada, porque quando a gente vê a transição de feudalismo para uma sociedade industrial, a gente vê o crescimento da ciência. Na medida que a sociedade vai abandonando um pouquinho o pensamento teocrático, a gente vê esse despertar da ciência. Além disso, temos nesse contexto o liberalismo. A burguesia crescia economicamente, todavia, entretanto, no entanto, ela tinha que pagar altas taxas de impostos para o Estado. Então, o que é o liberalismo? É a não intervenção do Estado na economia. A burguesia, ela queria gerenciar seus próprios negócios sem ter a intervenção do Estado. Na política, a gente vê uma questão de discussão do absolutismo versus o contrato social. No absolutismo, o poder é concentrado na mão do rei e esse poder teria vindo do rei por uma força divina, digamos assim. O contrato social, que é um conceito do Rousseau, o Rousseau fala que nós vivemos em sociedade que não existe um acordo firmado em cartório assinado com todas as regras que a gente tem que fazer. Mas existe um acordo tácito entre as pessoas para que essa sociedade consiga se desenvolver da melhor forma possível. Em alguns países da Europa, no nosso caso o de Portugal, o que nós vemos é que alguns reis, eles tentam não abandonar o absolutismo, porque era uma forma de governo que lhes era favorável, mas dar uma roupagem nova para parecer que estava aderindo aos ideais iluministas. Então, o que acontece? A gente tem o que é chamado de despotismo ilustrado, que são reis que se faziam cercar por pensadores e filósofos iluministas, procurando criar a aparência de que eles eram racionais, de que eles eram aparência de tolerância, tá, gente? Foi digitado errado, não é de intolerância. A imagem de racionalidade, a imagem de tolerância, a imagem de um rei que governa dentro de preceitos novos e começam a explicar o quê? Que esse poder do rei, que é divino do divino, agora ele é explicado pelo direito natural, como algo que é hereditário, que vai passando de geração em geração. Na educação, na Europa, nesse momento, a gente vê que a igreja e a educação vão ganhando rumos diferentes. A gente vê essa separação e em alguns países a educação começa a sair da iniciativa particular, sair da iniciativa da igreja e ficar em cargo do Estado. Em alguns países ainda a gente vê a instituição de um ensino que é obrigatório e gratuito. Temos ainda nesse período a Constituição dos Estados Nacionais. Quando acontece essa Constituição, a gente vê em voga o nacionalismo. O que é esse nacionalismo?
a constituição de aquela questão, um só rei, uma só nação. Então, vê-se aqui a necessidade de se colocar uma cultura comum, uma língua comum, costumes comuns para edificar o país. A gente vê que nas escolas que eram de cunho católico, por exemplo, as aulas eram regidas em latim. A gente vai vendo a substituição desse latim por línguas vernáculas, ou seja, as línguas que eram adotadas nesses estados nacionais. Por quê? Porque precisava que o súdito falasse a mesma língua do rei. E o currículo, ele vai deixando de ser um currículo humanístico, como era o currículo proposto pela igreja, para se tornando um currículo mais prático. Esse era o ideal, né? No entanto, nem em todos os países da Europa isso acontecia. O que a gente via era um Estado querendo tornar as escolas gratuitas e obrigatórias, só com o número de escolas que não davam conta da demanda, insuficiente. Professores que não recebiam qualificação para o exercício da profissão, eram professores leigos, professores mal pagos, e assim como a gente viu no período jesuítico no Brasil, a gente vê a manutenção de um sistema de ensino dual. A grande parcela da população, a massa, ela não vai ter acesso a essa educação elementar, e os filhos da elite, dos detentores do poder, dessa burguesia que está ascendendo, vão ter acesso a uma educação de qualidade, vão ter preceptores pagos, vão frequentar as universidades. Em Portugal, que a gente vai para o caso de Portugal, porque Portugal era metrópole e o Brasil era uma colônia, então o Brasil é totalmente impactado por Portugal, a gente vê que era um país que estava em declínio, porque o Portugal tinha uma série de acordos comerciais com a Inglaterra em troca de proteção, e esses acordos eram acordos muito lesivos. Esses acordos impediam, por exemplo, que Portugal e suas colônias tivessem produção de manufaturados, só podiam comprar da Inglaterra. E com isso, todas as riquezas que Portugal obtinha da exploração das colônias, elas iam para o pagamento de dívida da Inglaterra. Então, durante o governo de Dom José I, a gente tem à frente como uma espécie de primeiro-ministro Marquês de Pombal, que vai tocar essa empreitada por 27 anos, de 1750 a 1777. O grande objetivo dele era tentar superar esse quadro de atraso que a gente via em Portugal, e para isso ele impõe as reformas pombalinas. Nós vamos nos adentrar nessas reformas do que nos importa agora, que é a educação. Em Portugal, essas reformas do ensino, a primeira coisa que elas fazem é substituir as aulas de humanidades propostas pelos jesuítas e pelas companhias de Jesus por aulas régias. Esse nome régio, gente, não é por acaso, porque queria-se nesse momento que houvesse uma separação do ensino, que o ensino se tornasse incumbência do Estado, deixasse de pertencer à igreja. Então, quantas aulas são régias? São aulas do rei, aulas que pertencem ao rei. Então, no próprio nome que a escola recebia, já tem uma marcação de a que tipo, quem era o responsável pela manutenção daquela instituição. Ele faz duas reformas, dentro dessa reforma pombalina, dos estudos menores. Os estudos menores, se a gente pudesse trazer para a nossa perspectiva hoje, é como se fosse um ensino fundamental, mas um ensino médio, onde o aluno aprende as primeiras letras. Toda vez que eu falar primeiras letras, gente, em história da educação é ler, escrever e contar, tá? E tinha aulas de humanidades também. Quase lá no final da sua carreira política, em 1772, o Pombal faz a reformulação da Universidade de Coimbra, e os estudos superiores vão ser chamados de estudos maiores. Apesar dele querer implementar essa separação da igreja e da escola e das aulas pertencerem ao rei, a gente vê que ainda continua sendo obrigatório no currículo o ensino da religião católica. Os professores contratados pelo Estado, eles tinham que professar a igreja, tinham que professar ser católicos. Em um certo momento a gente vê que até a declaração do padre atestando que a pessoa é idônea é um documento para o professor poder assumir o cargo de professor público. Então separa, mas não separa tanto assim. E a Igreja Católica ainda vai ter controle sobre a bibliografia utilizada.
porque a gente está no momento da Inquisição. Então, a bibliografia, sobretudo de origem francesa, a bibliografia dos iluministas, era totalmente mal vista e condenada. No Brasil, que era colônia de Portugal, a gente vai vendo algumas mudanças. A gente tinha, no primeiro momento, um país que viveu o boom da cana-de-açúcar, mas tudo que é bom acaba. Essa cana-de-açúcar se depara com uma concorrência internacional, então ela despenca. E logo em seguida a gente vê a descoberta do ouro em Minas Gerais. Isso vai ser do século XVII ao século XVIII. Então, o centro comercial do Brasil, que antes estava lá no Nordeste, vai vir para Minas Gerais e para a região sul. Antes, a gente tinha uma sociedade muito patriarcal. O núcleo social eram os engenhos, era totalmente rural, coordenado pelo senhor de engenho, explorava o açúcar pelo trabalho escravo. Já com as minas de ouro, a gente vê uma mudança. A gente vê essa produção migrando do rural para o urbano. A gente vê o crescimento das cidades e o processo de urbanização. A gente vê também a ascensão de uma pequena burguesia no Brasil colônia, a necessidade de se complexificar a administração, porque estava tendo a descoberta do ouro, que era uma riqueza, então tinha que se tentar controlar e taxar da forma mais efetiva possível para arrecadar para a coroa. E a gente vê também que esse quadro acaba que contribui para uma eclosão cultural. A gente não vê nos livros, por exemplo, de literatura, de português, falando da literatura barroca, a gente fala de Aleijadinho, Gregório, acho que Gregório de Matos também, gente, não sei. Então, a gente vê que os valores que eram muito rígidos na época da cana-de-açúcar vão se tornando valores mais flexíveis, e a gente vai vendo também uma mudança no quadro social no Brasil. Mas nem tudo são flores. No mesmo momento em que se encontra uma quantidade muito abundante de ouro, esse ouro vai acabando. E para poder dar conta de continuar arrecadando a quantidade de impostos que a coroa precisava, a gente tem a instituição da derrama, que era um imposto cobrado pela quantidade de produção. Acho que era 1/4, não sei. Essa cobrança desse imposto gera uma tensão muito grande entre os mineradores e a coroa portuguesa, e para isso são criadas uma série de companhias para tentar controlar essa produção no ouro. Para piorar o quadro, vocês lembram que lá no começo a gente falou que Portugal tinha uma série de acordos com a Inglaterra, que nesses acordos era proibida a produção manufatureira? Isso também acontecia no Brasil, então o Brasil não podia produzir nada. Tinha que importar de Portugal, que importava da Inglaterra. Então a coisa ficava muito difícil por aqui, e a gente tinha ainda uma centralização administrativa. Mesmo o Brasil gerando tanta riqueza, a tomada de decisão estava em Portugal, e isso gerava sérios descontentamentos. Nós tivemos várias revoltas no Brasil nesse período. Em 1720 a gente tem a revolta de Filipe dos Santos, 1789 a Conjuração Mineira, em 1798 a Conjuração Baiana. Então, vamos pegar lá como que era o quadro da educação antes do Pombal assumir. A gente tem os jesuítas que se organizaram em formatos de missões nos séculos 16 e 17. A gente tem que 10% dos impostos da coroa iam para a Companhia de Jesus, que além de receber imposto, tinha doadas as terras que eles queriam fazer uso. Nessa organização dos jesuítas em forma de missão, a gente tem uma produção agrícola elevada e lucrativa. A gente tem os padres que têm influência em todas as camadas sociais, e eles ainda eram responsáveis pela educação dos filhos dos colonos, pela imposição de uma série de valores, de medidas, e essa educação jesuítica esbarrava na imposição de cerceadores de emancipação intelectual por parte de Portugal. Portugal não tinha interesse que nada se desenvolvesse aqui, que era uma colônia. Então, tudo que ele podia barrar, barrava. Tanto que em 1747, os jesuítas eles tentam fundar uma oficina tipográfica no Brasil, e essa oficina é logo destruída, porque era proibido qualquer tipo de impressão no Brasil, isso só vai cair no Império. Só podiam circular o que era produzido na metrópole e passasse pela censura. Então, Pombal expulsa os jesuítas em 1759 no Brasil.
confisca todos os bens da Companhia de Jesus, uma série de livros e manuscritos são destruídos, e isso é assim, um arraso para a história do Brasil, para a história da educação, porque muita coisa que eles conseguiram desenvolver foi totalmente apagada. E nesse período a gente não vê a substituição da escola que os jesuítas propõem no Brasil por outra organização, não tem. Os índios que viviam nas missões, eles são jogados à própria sorte. E só vai chegar uma proposição das aulas régias no Brasil em 1772. Em Portugal foi antes, mas aqui na colônia demorou muito, demorou 27 anos, se eu estou fazendo conta bem, para poder, não, 23, né? 23 anos, gente, para poder, 13, esquece, paga a conta. Demorou muitos anos para chegar aqui no Brasil e em 1772 é instituído esse ensino público oficial. Então, tenta-se nomear alguns professores no estado, a gente vê uma tentativa de um plano de estudo, uma tentativa de se colocar a inspeção escolar e troca essas aulas de humanidades por aulas régias. E para poder manter essa máquina escolar funcionando, foi criado um imposto, acho que esse imposto era em carne, vinho, tem mais alguma coisa que eu não lembro agora, que se chamava subsídio literário, que era o imposto utilizado para o pagamento das escolas mantidas pelo Estado. O novo currículo proposto por Pombal, ele tinha substituição ele impõe o ensino do português no Brasil, porque quando os jesuítas eles estão por aqui, não é o português a língua, o idioma que circula mais. Tem uma mistura de português com os idiomas indígenas que se chama língua geral. E essa língua ela acaba sendo muito difundida, tanto que os jesuítas eles desenvolvem gramáticas, métodos em torno disso. Só que num estado absolutivo, na Constituição dos Estados Nacionais, não era interessante para o rei ter súditos que não falassem a língua dele. Ele precisava ser bem claro para os súditos. Então vem o Pombal e institui o português como o obrigatório e apaga essa existência da língua geral. Além disso, a gente tinha as aulas jesuíticas ministradas em latim, substituído por línguas modernas, como o francês. Lembrem-se da influência da França. E a gente tem também a questão do ensino de ciências naturais. A reforma pombalina, ela foi um retrocesso, porque tudo que existia aqui foi apagado e destruído. E ao mesmo tempo, mesmo com a igreja cercando e o Pombal tentando controlar, a gente vê um movimento de ideias iluministas no Brasil. E essas ideias chegavam através daqueles que eram formados em Coimbra, até mesmo por algumas obras que não eram permitidas por Pombal e até mesmo aquelas que eram proibidas de certa forma circulavam. Como não podia ter imprensa no Brasil, todas as ideias, esses movimentos que a gente falou anteriormente, eles eram propagados por panfletos, por cópias manuscritas, por livros contrabandeados, por cadernos de notas. Estudos recentes mostram que o acesso a esse material não era só da elite. A Conjuração Baiana, por exemplo, que foi tocada por alfaiates, foram encontrados rascunhos desses livros. Então, eram materiais que algumas outras parcelas da população também tinham acesso. Essas ideias iluministas se propagam também no Brasil por influência da maçonaria e pelas academias literárias, que eram muito comuns por aqui. Alguns professores de humanidade das escolas régias também vão trabalhar com o iluminismo. E a gente vê que a educação, mesmo existindo essas aulas régias, que eram poucas, a gente vê uma escola doméstica, vê a existência de muitas escolas domésticas, que é quando os pais pagavam preceptores para acompanhar os filhos ou se uniam para pagar um professor em comum. E as aulas, elas se davam nos lugares mais improvisados. Era comum que esses professores do Estado ou os preceptores ministrassem as lições em igrejas, salas de prefeitura, nas lojas maçônicas e até mesmo a casa do próprio professor. Apesar dos jesuítas eles terem sido expulsos do Brasil pela reforma pombalina, a gente vê que outras ordens religiosas ainda permanecem no Brasil. A gente vê a permanência dos beneditinos, dos franciscanos, dos carmelitas, dos oratorianos. E os jesuítas, eles tinham, dentro das missões, um ensino de ofício, de profissões mais técnicas nas oficinas jesuíticas. Com a expulsão deles do Brasil, fica uma lacuna quanto a isso. Então, são criadas em várias cidades as lojas de ofício. O que são essas lojas de ofício? São lugares que pessoas que queriam aprender a profissão pagavam para isso, ficavam em torno de 4 a 5 anos aprendendo a profissão
Depois disso, passava por um teste. Sendo aprovado nesse teste, ele estava habilitado a poder exercer a profissão. Então, gente, no resumo da obra, a gente vê que do período jesuítico para a Reforma Pombalina, a gente tem um país que está em modificação, a gente está deixando de ser rural, dependente da cana-de-açúcar, para se tornando um pouquinho mais urbano, com o novo boom do ouro, que traz uma ascensão de uma burguesia no Brasil. Isso vai ser muito importante lá para frente. Ao mesmo tempo que a Reforma Pombalina, ela contribui para tornar o ensino laico, ela foi um retrocesso, porque ela não conseguiu criar uma rede de ensino que substituísse os jesuítas, e até mesmo os professores que davam aulas nas escolas régias eram, na maioria das vezes, profissionais que foram formados pelos jesuítas. Então, os jesuítas, eles, entre aspas, foram expulsos do Brasil, mas eles continuavam de certa forma. Havia ainda um ensino de religião católica, como a gente viu, e a necessidade do professor ser católico. Então, assim, separa da igreja, mas não separa tanto assim. A gente vê, então, que esse ensino elementar, ele se torna responsabilidade do Estado, e a educação, mais uma vez, se marca como educação dual. Porque aqueles que eram os filhos dos que eram mais abastados, os que tinham mais dinheiro, eles vão ter preceptor, eles vão ser educados nas universidades de Coimbra, de Évora, e a grande parcela da população vai para as lojas os que ainda têm oportunidade vão para as lojas de ofício. Lembrando que a gente começa a se urbanizar, mas grande parcela da população do Brasil ainda vive no rural, vive nos esquemas dos engenhos. Deixa eu parar de compartilhar com vocês. Então, gente, dúvidas, perguntas de período pombalino, entenderam? Nenhuma pergunta do Pombal, gente? Essa emblemática figura da nossa história. Então, vocês... Tá, joia, sem dúvida. Vocês viram que tem atividade lá no Moodle, a atividade fecha... Sempre fecha no dia de aula, fecha na quarta-feira. E na semana que vem a gente debate, então, a monarquia. Vocês estão achando que tá muito rápido? Hoje é dia 14, obrigada, na pauta que é uma semana mesmo. Ou o ritmo tá tranquilo para vocês? Tá tranquilo? Então tá. Uma coisa que eu queria ver com vocês, quando eu planejei a disciplina, vocês viram que essa aula, não entendi, Yuri, me explica. Sempre que eu der aula, todas as vezes eu tô tentando, gente, gravar todos os tópicos uma aula. Tô quase ficando doida, mas estou tentando. Porque eu acho assim que é triste eu botar uma aula uma opção minha, de uma outra pessoa para vocês, ainda mais um conteúdo assim. Então sempre vai ter uma videoaula e quando eu der a aula síncrona eu vou gravar. E vou disponibilizar na plataforma também. O conteúdo é bem semelhante. Se assistiu a aula de hoje, você não precisa de assistir depois, só se você tiver alguma dúvida ou algo assim. Sim, é porque é o tópico da semana, o mesmo assunto. Toda semana eu boto uma videoaula e boto a aula síncrona, vai ser assim, entendeu? Tem semana que não tem semana que tem, porque depende da carga horária. Aí, quando vocês viram lá aquele plano de atividades não presenciais, eu tinha deixado 2 semanas para a Primeira República e seminário. Até Larissa me perguntou semana passada dessa questão de seminário. Eu queria combinar com vocês o seguinte, eu vou passar a Primeira República, vou ser bem breve, apesar da Primeira República ser a menina dos meus olhos, a parte da história da educação que mais amo de paixão, e vou passar com vocês a primeira parte da Era Vargas. Vou chegar até ali, vou deixar para o ano que vem mínimo do mínimo do mínimo da disciplina, e os seminários para vocês apresentarem, porque na hora que a gente entra na República,
que a gente começa a ver os pensadores que vocês ficaram com o seminário de prática de ensino. Eu acredito que vocês, pelo menos nesse meio tempo, já tenham lido alguma coisinha desse pensador, já tenham tido curiosidade. Esse ano teve uns textos muito legais de Florestan Fernandes circulando por aí. Depois, quem for o grupo do Florestan Fernandes, me lembra que eu salvei alguns bem legais, bem didáticos, contando a história de formação dele, a pretensão dele. Então, esses seminários vão ficar para 2021. Nós vamos tocar mais, eu vou acrescentar mais um tópico, que eu vou fazer até era vagas. Então, vocês vão até 45, e 2021 vai ficar só a período militar, redemocratização e os seminários, porque vai ficar dessa disciplina, pelas minhas contas, muito pouca carga horária. Eu acho que vão ser 10 horas só de disciplina que fica para esse mês que vem. Aí a gente deixa isso para seminário, até porque eu já tinha até comentado com a Simões que a emenda da disciplina não tem como cumprir toda. Ficou muito extensa, mas a maior parte dela nós vamos cumprir. Então é isso, gente. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Não, né? Então me despeço de vocês. Tchauzinho, tá? Fiquem bem. Até quinta-feira que vem.